meus amigos, minhas amigas do canal do NEAF no YouTube. Meu nome é Robson, eu sou professor aqui da casa, sou servidor público desde 2002. Atualmente eu sou analista judiciário de área judiciária no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e exerço a função de chefe de cartório aqui no interior do estado. Prazer me dirigir a vocês, conversar com vocês sobre a Emenda Constitucional 117 de 2022, que promoveu algumas alterações de direito eleitoral no âmbito da nossa Constituição. Todos nós sabemos, né? Existe aí a possibilidade de em breve termos provas do TRE de São Paulo ou mesmo de outros tribunais eleitorais do país, e a gente sabe como que o examinador gosta de perguntar aquilo que é novidade. Então, você precisa estar atualizado, precisa estar antenado para que você não perca pontos na sua prova, caso esse assunto seja cobrado. Então, meus amigos, a Emenda Constitucional 117, ela inseriu 2 parágrafos aqui no artigo 17 da Constituição, tá? Então, ela altera aí, ela acrescenta matérias no âmbito do capítulo 5 dos direitos políticos, que faz parte dos direitos e garantias fundamentais, né, o título da Constituição direcionado aos direitos e garantias fundamentais. Esta emenda, ela inseriu os parágrafos 7º e 8º no texto constitucional, está aí na tela para você, que dizem respeito à aplicação por parte dos partidos de, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres nas campanhas e na atividade política como um todo. Já no parágrafo 8º, ele especifica a aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do FEF, e também da parcela do fundo partidário que for destinada à campanha eleitoral, também a aplicação para a propaganda e para o custeio das candidatas, no mínimo de 30% do valor que a agremiação tiver recebido, tá bom? Esses 2 parágrafos foram acrescentados aí no texto constitucional. Se você não está muito familiarizado com a matéria eleitoral, você pode achar estranho essa inserção, mas você vai ver a postura aqui do Constituinte Reformador foi apenas colocar no texto constitucional assuntos que já eram pacíficos, tanto na jurisprudência do Supremo, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, inclusive já faziam parte das leis ordinárias, tá bom? Então, para a gente poder contextualizar a razão de ser dessa emenda, eu trago para você essas informações aí, extraídas, prestadas pelo próprio TSE, dando conta que aproximadamente 52% do eleitorado nacional é composto por mulheres. Porém, essa representatividade não reflete quando nós olhamos a composição das casas legislativas. Tomando aí por base, por exemplo, a legislatura atual, né, 2019 e 2023, nós temos 77 deputadas apenas, de um total de 513 parlamentares. No Senado, o problema é semelhante, porque nós temos 13 mulheres no início da legislatura, né? 13 mulheres de um total de 81 cadeiras. Veja aí que não existe, né, embora o eleitorado feminino seja superior ao eleitorado masculino, não existe esta representatividade. Então, são necessárias ações políticas para que essa representação aumente, tá certo? Essa emenda vem, então, nesse contexto, e na própria emenda ela já traz os seus objetivos, altera o artigo 17 para impor aos partidos políticos, veja que interessante o verbo que foi escolhido, né? Impor aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, também a aplicação de recursos desse fundo, né, no caso do fundo partidário, e também do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, e, finalmente, a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e televisão no percentual mínimo de 30% para as candidaturas femininas. Ok? Esta matéria, então, nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que ela se encontra no contexto das chamadas ações afirmativas, né? Ações afirmativas são aquelas políticas públicas implementadas, determinadas pelo legislador, às vezes, inclusive, pelo Poder Judiciário, quando o Poder
o Poder Legislativo e o Poder Executivo se omitem, no sentido de caminhar para a extinção das desigualdades, né? Para cada vez mais reduzir as desigualdades, buscando a sua extinção. Nós temos diversos exemplos dessas legislações. Aqui temos uma no campo eleitoral. Já que a participação política das mulheres é muito desigual, apesar da composição delas no eleitorado, então o legislador, o constituinte reformador, tomam medidas, tomam atitudes para fomentar, no caso aqui, essa participação. É justamente isso que a emenda quer fazer. Ela determina, como nós já vimos, a aplicação dos recursos na manutenção dos programas e difusão da participação política das mulheres. Não se esqueça, meus amigos, os recursos aqui são de origem pública. O fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanhas são alimentados com recursos públicos. Nada mais justo, então, que o Estado, de alguma forma, direcione a aplicação desses valores. Apesar de respeitar sempre a autonomia dos partidos, é necessário, sim, e é correto dizer que o Estado deve orientar a aplicação desses valores. Toma-se por base as cotas de gênero, né? As cotas de gênero que também não são novidade. Elas encontram-se lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, foi acrescentado no ano de 2009. Não é nenhuma novidade. A emenda traz para o bojo da Constituição os entendimentos consolidados do Supremo e do TSE a essa matéria, a respeito dessa matéria, que também estão presentes na legislação infraconstitucional. Por exemplo, o artigo 44, inciso 5º da Lei dos Partidos Políticos, a 9096, também o artigo 22 da Resolução 23.604/2019 do TSE, que regulamenta a prestação de contas anuais dos partidos políticos. Veja então, o constituinte reformador não inventou nada, ele apenas colocou no âmbito da Constituição aquilo que já existia. Finalmente, nos artigos 2º e 3º da emenda, ela trata da situação dos partidos que deixaram de observar essas regras até a data da promulgação da emenda, que foi o dia 5 de abril, agora que passou. Então, depois nós veremos ainda neste vídeo, rapidamente, como fica a situação dos partidos que desrespeitaram esses limites. Perfeito, meus amigos? Então, para ilustrar aqui o rumo que a jurisprudência toma, eu trago um pedacinho da decisão do STF na ADI 5617, que foi intentada pelo Procurador-Geral da República em face do artigo 9º da Lei 13.165 de 2015, que foi a lei que instituiu a mini-reforma eleitoral naquele ano, tá? Então, o Supremo aí, valendo-se das palavras do ministro Herman Benjamin, num julgamento do TSE, coloca de forma inequívoca, tá? O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente ação afirmativa que visa promover e integrar as mulheres na vida político-partidária brasileira, de modo a garantir a observância sincera e plena, não apenas retórica ou formal, do princípio da igualdade de gênero. Então, a jurisprudência já caminhava de forma tranquila, de forma pacífica nesse sentido. O que são as cotas de gênero? Nós vamos observar lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que os partidos vão poder escolher os candidatos ao Poder Legislativo no total de 100% das cadeiras em disputa, mais um. E desse valor, desse número, do número de vagas aí resultante, 30% para no mínimo 30% e no máximo 70% para cada gênero. Observe que é incorreto nós dizermos que serão 30% de candidaturas femininas e 70% de candidaturas masculinas, porque a lei não faz essa distinção. Em teoria, nada impede que o partido lance 70% de mulheres. O que acontece é que precisa ter os números mínimos e máximos por gênero respeitados, tá? O artigo 44 da Lei 9096 foi inserido agora pela Lei 13.877 de 2019, essa redação mais recente, trata da aplicação dos recursos do fundo partidário. Veja que, mais uma vez,
o Constituinte não inventou, não criou nada. Ele pegou essa ideia que já existia aqui, observado os 5% do total do fundo partidário sendo aplicados no âmbito dos programas de formação e participação política das mulheres, e trouxe esta redação para o âmbito constitucional. A vantagem de agora constar no texto constitucional é justamente que a lei infraconstitucional não pode ser alterada, né? Porque ela se tornaria inconstitucional, ela não pode desrespeitar os parâmetros postos pelo Constituinte. Mesma coisa acontece com relação ao fundo de campanhas, né? O fundo de campanhas foi criado a partir do momento que o Supremo definiu ser inconstitucionais as doações privadas para as campanhas. No ano de 2018, foi o primeiro ano em que o fundo esteve vigente, foi feita consulta ao TSE, está aí o número da consulta para você, porque para os partidos queriam saber quanto deveria ser aplicado do fundo de campanha. E aí a decisão do TSE, a resposta foi no sentido de que, se precisa no mínimo 30% de candidaturas de cada gênero, a aplicação dos recursos deve respeitar esse parâmetro. No mínimo 30% dos recursos provenientes do Fundo Especial de Campanha devem ser aplicados na candidatura de cada gênero. Este mesmo entendimento foi agora para o parágrafo 8º, né? Está aqui que os recursos devem ser distribuídos pelos partidos às respectivas candidatas, no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas. Claro que aqui no texto constitucional já menciona, né, candidaturas femininas, menciona candidatas, mas o correto seria dizer candidaturas de cada gênero, ok? Então, o texto do parágrafo 8º também reflete a jurisprudência. Então, esta foi a alteração, né, inseridos esses dois parágrafos da Constituição, que também não só valem para a distribuição de recursos, como vale para distribuição do tempo de propaganda, né? O tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão deve ser distribuído também respeitando os 30% para cada gênero. Veja só que, como diz aqui, será distribuído às respectivas candidatas, leva a gente, numa primeira análise, talvez a pensar que está falando somente da propaganda eleitoral. Não está, porque a própria resolução que trata agora da propaganda partidária, que é novidade, retornou ao nosso ordenamento jurídico, ela vai falar que no tempo de propaganda partidária também é necessário reservar no mínimo 30% para a divulgação das ações do partido tendentes a promover a participação das mulheres. Perfeito? Essas foram as alterações no texto constitucional. Os artigos 2º e 3º da emenda trazem mais duas normas de anistia, porque, como a gente já viu, são assuntos que já existiam no ordenamento. E aí o artigo 2º e o artigo 3º vão dizer que os partidos que não respeitaram essas normas não poderão ser punidos pela Justiça Eleitoral. Né? É justamente aí a parte que está destacada para você, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data da promulgação desta emenda, que foi o dia 5 de abril. No processo de prestação de contas, meus amigos, os partidos que aplicam de forma irregular os recursos, eles podem sofrer algumas punições, entre elas a devolução do valor recebido e também a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário, do fundo de campanhas. O que o artigo 2º faz é justamente anistiar os partidos dessa punição, caso os seus processos ainda estejam em análise, não tenham transitado em julgado até a data desta emenda. Então, se o partido desrespeitou o percentual de 5%, ele não poderá ser punido por enquanto. Daqui para frente, ele vai ter que ir, porque agora a Constituição impõe, né? Não se esqueça que de agora para frente a Constituição impõe aos partidos esse dever. No parágrafo 3º, mesma coisa, não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive devoluções de valores, multa ou suspensão do fundo, aos partidos que não preencheram as cotas mínimas de recursos ou não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições ocorridas antes da promulgação desta emenda constitucional. O que a emenda faz, então, é anistiar os partidos que anteriormente descumpriram a regra, tá bom? Essas foram, meus amigos, algumas ideias introdutórias, bem resumidas sobre essa emenda. É evidente que no nosso curso de Direito Eleitoral,
para o TRE de São Paulo, este assunto será aprofundado, mas eu espero que com isso, com esse curto vídeo, você tenha pelo menos uma ideia para manter-se atualizado, tá certo? Foi um prazer falar com vocês, nós nos vemos na próxima. Até mais! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!